Nós estamos com a série de Filipenses, né? A Carta da Alegria, bem conhecida como Carta da Alegria. Na primeira semana, o pai do Ramon trouxe aí o capítulo 1 de Filipenses. Na segunda semana, o Lucas foi uma pregação, eu achei incrível, gente. O Lucas trouxe muito bem aí o capítulo 2 de Filipenses. Terceira semana teve o batismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3 de Filipenses, que é um livro de 4 capítulos. O capítulo 4 são recomendações finais de Paulo realmente à igreja de Filipenses, mas eu chamo os irmãos a ler o capítulo 4 de Filipenses, que nas recomendações finais existem revelações preciosas, existem preciosidades do Senhor ali, mas no capítulo 1, só relembrando, né, Filipenses aqui com os irmãos, o capítulo 1 tem como foco a soberania de Cristo, onde Paulo vai trazer a célebre frase: pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então tem como o tema focal do capítulo 1 a soberania de Cristo. Filipenses 2 trata do amor fraternal em humildade desenvolvido em Cristo. Claro, é um pouco o final dele escatológico ali, mas o cerne do capítulo 2 é realmente do amor entre a comunidade, de um irmão servir o outro inclusive, está escrito: cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. É dos trechos mais claros do capítulo 2. Filipenses 3, que é o que nós vamos tratar hoje, cuida de ataques na fé que a igreja de Filipenses estava sofrendo. Então ele vai falar contra falsas doutrinas e a perseverança na fé, e nós vamos discorrer sobre esse capítulo 3 de Filipenses hoje, amém? Filipenses 3 começa com uma informação que, aí aqui eu deixo uma sugestão de nome para os casados que estão pensando em ser pais de meninos, que Epafrodito traz para Paulo. Epafrodito traz para Paulo essa informação de que haviam falsos mestres dentro da igreja de Filipenses, de Filipos, que estavam trazendo algumas heresias ou falsos ensinamentos, na verdade, para a igreja de Filipos. Na verdade, esses falsos mestres eram judaizantes, e eles estavam trazendo o sincretismo religioso para dentro da igreja de Filipos, o que a gente não vê hoje, né? Hoje também é muito comum ver o sincretismo religioso atacando a comunidade de fé, quebrando as nossas bases, as nossas crenças, que já são seculares. Então os judaizantes estavam pregando dentro da igreja de Filipos doutrinas como a circuncisão da carne, como preservação de certo tipo de alimentos, carne de porco, o sangue, algumas coisas que eles consideravam impuras, e a guarda também de algumas datas, como por exemplo festas judaicas ou sábado. Inclusive esse problema já havia sido combatido em algumas outras igrejas, inclusive o problema dos judaizantes mesmo, do sincretismo religioso com o judaísmo e o cristianismo, que foi no primeiro século muito forte dentro da comunidade de fé. Na igreja da Galácia a gente vê isso, e o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, nós vemos os discípulos discutindo sobre realmente este teor, este ataque, que era o sincretismo religioso dentro da comunidade de fé. Irmão, esse tema é muito atual. Esse tema, a gente vê isso espalhado sobre comunidades de fé, sobre o cristianismo. Inclusive eu venho de lugares onde isso era praticado. Então, sim, é uma carta que nós podemos ter como uma carta super atual, como toda passagem bíblica. Nós vamos entrar agora no texto bíblico, Filipenses capítulo 3, no versículo 1. Fala assim:
Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Nesse versículo 1, Paulo ele parece que está encerrando a carta, que ele fala, meus irmãos, quanto às demais coisas, geralmente ele usa esse termo para encerrar. No mais, irmãos meus, sejam firmes e constantes, mas aqui ele abre um novo tema nessa carta, e ele trata realmente disso, de que é algo que ele já tinha batido, como a gente já citou, já foi tratado na igreja da Galácia, na igreja de Jerusalém, mas provavelmente na igreja de Filipos, como era uma igreja, Lucas tinha dito no capítulo 2 da pregação dele, era a igreja que Paulo provavelmente mais amava, a igreja que ele plantou, que ele tinha mais prazer, era uma igreja que estava plantada ali em Filipos há 10 anos, provavelmente ele já tinha tratado disso algumas vezes dentro da igreja de Filipos. Era um problema recorrente dentro do cristianismo da época, e hoje, e recorrente na igreja de Filipos, mas ele trata assim, não é difícil escrever as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Isso mostra o prazer que Paulo tinha em tratar as mesmas coisas dentro da igreja de Filipos, para que isso desse segurança à igreja, para que a igreja crescesse de forma segura e enraizada na verdade, combatendo os falsos mestres e as falsas doutrinas que estavam sendo infiltradas de forma sutil, mas a igreja já tinha identificado dentro da igreja de Filipos, ou seja, irmãos, combater falsos ensinamentos e proteger a igreja, o rebanho de Cristo. Na verdade, Paulo estava combatendo falsos ensinamentos e protegendo a igreja de Filipos, a igreja de Cristo, de pessoas que ele vem chamar, no versículo 2, de cães. E o versículo 2 começa assim: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui Paulo usa de um trocadilho. Os cães, para os judeus, eram animais impuros, não era como hoje, né, bem tratados, os Yorkshires que vocês veem, cabelinho penteadinho. Não, cães eram animais impuros, não tinham como animais domésticos, eram animais, bom, que, como foi usado na carta de Isaías, cães devoradores, né, era usado como termo pejorativo. E os judeus usavam esse termo pejorativo para zombar dos cristãos da época. Então os cristãos da época eram chamados pelos judeus de cães. E uma outra coisa, os judeus da época acusavam os cristãos de falsos ensinamentos. E Paulo usa de um trocadilho, de uma forma até de zombaria, de uma forma irônica, e fala, vocês dizem que nós somos cães, mas na verdade cães são vocês, que estão trazendo falsos ensinamentos dentro da igreja de Cristo e tentando deturpar o evangelho que Cristo nos trouxe, que o Messias nos trouxe. E ele zomba dos judeus, virando o jogo para eles, chamando eles de cães. Paulo diz com ironia, vocês são cães e se dizem conhecidos da lei, zelosos pelo mandamento de Deus, mas na verdade são maus obreiros. É isso que Paulo vem trazer aqui no versículo 2 de Filipenses. No versículo 3 da carta de Filipenses, Paulo continua: porque para nós que somos a circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os servos, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Aqui Paulo faz uma virada de jogo, comparando os falsos mestres e os verdadeiros cristãos. E ele traz 3 características aqui de um verdadeiro cristão, que de fato recebeu a circuncisão, não por obras da carne, mas por obras, pelo mérito de Cristo. Então Paulo vai falar para os falsos mestres infiltrados na igreja de Filipos, fala, poxa, vocês
Vocês se acham que são verdadeiramente servos de Deus, marcando a sua carne, trazendo em si uma obra vã? Mas na verdade, nós é que somos circuncidados, porque a nossa circuncisão não é demonstrada na carne, mas sim no nosso coração e nas nossas obras. E ele traz 3 características que a gente vai ver explicitamente aqui no versículo 3, que ele fala assim: quem são os que são circuncidados em Deus? Nós, os que servimos a Deus, e a Bíblia King James vai trazer esse termo, os que adoram a Deus, e eu gosto mais dessa tradução, porque a palavra no original ela é latria, e ela é realmente adorar, a gente vai ver isso. Então ele vai trazer 3 características: os que servem a Deus. Vai trazer a segunda característica: quem são os circuncidados pelo Senhor? Os que se orgulham em Cristo Jesus, e os que confiam não na circuncisão da carne, mas nas obras de Cristo. E nós vamos passar por essas 3 características do servo que é circuncidado em Deus e não em suas obras, não tem suas forças apoiadas em suas obras. Então vamos no primeiro, os que servem a Deus. E João 4:24 fala que Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Por isso que eu peguei esse adorar e não servir em latria, que a palavra fala aqui que os que servem a Deus em espírito. Os que receberam Cristo e realmente são chamados como povo dele, ovelhas do seu pasto, não precisam, irmão, de visibilidade, não precisam de plataforma para servir a Deus, não precisa de olhos em cima de você, para você realmente servir a Deus em espírito e em verdade. E Paulo usa esse termo latria, porque esse termo adorar a Deus, latria, é uma adoração que é um culto que se deve somente a Deus e consiste em reconhecer nele a divindade, ou seja, reconhecer que ele é Senhor de tudo e todos, não somente enquanto estamos reunidos no templo, mas continuamente no culto da vida. Isso é o que Paulo está falando, que é um servo circuncidado em Cristo, e não que confia nas obras do seu próprio braço. É aquele que presta um culto contínuo a Deus, que a sua adoração não é somente enquanto está sendo visto, que a sua adoração não é somente enquanto a sua rede social está ligada, que a sua adoração não é somente enquanto ele está em cima de um palco, falando com alguns irmãos, falando com a comunidade, mas a sua adoração, ela é constante e permanente, porque ela é em espírito e é em verdade, frase que Jesus, nosso Senhor, usou, e que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo vem falar isso: vocês, cães, estão adorando, estão acreditando que estão adorando a Deus, marcando seu corpo, se esforçando, achando que conhecer a lei é o suficiente para te trazer salvação. Mas se o seu coração não estiver inclinado realmente a Cristo, se o seu coração não estiver inclinado em conhecer e desenvolver, em ter o pleno conhecimento da verdade de Cristo Jesus, de nada vale. Se você não aceitar o sacrifício de Jesus, eu adorar em espírito e em verdade, isso não vale de nada. Inclusive ele vai usar um termo bem pontual para tratar disso, e nós veremos para frente. E ele vai trazer uma segunda característica dos que adoram ao Senhor, aqueles que são realmente circuncidados em Cristo Jesus e não em suas obras. Os que se orgulham, os que se gloriam em Cristo Jesus. A gente vai continuar aqui no 3, né? Nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos e nos gloriamos, em outra tradução, em Cristo Jesus. E aqui ele vira de novo o jogo para esses falsos mestres que estavam dentro da igreja de Filipos. Ele vem trazer isso porque ele está falando para os falsos mestres: vocês estão se gloriando em conhecer a lei, em talvez serem
judeus praticantes ou terem algum status social dentro do judaísmo. Mas, na verdade, nós somos o povo conhecido por render glória a Jesus Cristo. Nós não somos o povo conhecido por trazer vanglória a nós mesmos. E Paulo traz esse ensinamento não somente para os falsos mestres que estão na igreja de Filipos, falando que eles estavam trazendo glória a si mesmo pelas suas próprias obras, mas nós, às vezes, irmãos, às vezes trazemos glória a nós mesmos, talvez pelo que nós sabemos, pela nossa igreja, pelo que nós conhecemos, pela nossa música, mas nós devemos ser um povo conhecido em render glória somente a Cristo, e isso Paulo combate na igreja de Filipos, com os falsos ensinamentos que estavam sendo tragos ali dentro da igreja de Filipos. Inclusive, 2 Coríntios 10, do 17 ao 18, vai dizer assim: contudo, quem se gloriar, gloria-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Toda glória pertence ao Senhor, e se Ele quiser levantar, Ele levantará. Se Ele quiser abater, irmão, Ele também abaterá. O Senhor é quem governa. O Senhor é quem governa a igreja dele. O Senhor é quem governa a nossa vida. Não há força alguma em nós capaz de nos colocarmos diante do Senhor de forma inculpável. Apenas o Senhor pôde fazer essa obra em nós e nos tornar inculpáveis mediante a Cristo diante dele. E é isso que Paulo está falando para esses falsos mestres infiltrados na igreja de Filipe. Inclusive, essa é uma carta, irmão, e ela foi lida na igreja de Filipos. Então, esses falsos mestres estão ouvindo essa carta sendo lida. Então, Paulo está falando taxativamente para ele: vocês, cães, vocês que são os falsos mestres. Então, a gente tem que ter isso em mente enquanto ouvimos essa exposição do texto. Mas uma característica que Paulo vai trazer aqui no versículo 3 é que não confiamos na carne. E a palavra carne aqui não está se referindo somente à circuncisão, ao corte do prepúcio, né, onde que eles estavam, uma das crenças que eles estavam pregando dentro da igreja de Filipos. Mas toda religião produzida no coração, no estado de espírito humano, toda ação de esforço humano para produzir salvação ou alguma forma de redenção própria é confiar na própria carne. Toda ação que você possa querer produzir, acreditando que isso possa te salvar, é uma falsa religião. É algo que você ou eu está tentando pela força do próprio braço dizer para Deus que eu sou digno de salvação, porque eu canto bem, ou porque o Senhor me deu o dom de falar para alguém, ou porque eu conheço as teses de Lutero. Nenhum esforço nosso é capaz de produzir salvação por nós mesmos, e isso é difícil de aceitar, porque se olharmos para nós só encontraremos lixo. Então, o mundo nos criou de uma forma a ponto de, se fizermos o bem, a gente ganha o presentinho. É isso que eu faço com o Judá geralmente. Se ele for obediente, eu dou um chocolate, até às vezes dou uma manipulada nele. Ô filho, obedece mamãe, papai vai te dar um chocolate para não ter problema, para resolver rápido o negócio. Faça isso mesmo, aquela está de prova. Se a gente passa numa prova, a gente ganha o mérito, mas se a gente toma uma bomba, papai deixa de castigo para os mais novos. E a gente vem acostumando com esse modus operandi de merecimento, de mérito. E quando a gente se depara com a realidade de Cristo, da única religião, onde não é o seu esforço que vai trazer salvação para você, não é a sua evolução, ou não é as suas obras de caridade que vão trazer salvação para você, existe um choque em nós. Porque de fato somente Deus pode trazer salvação.
Deus é que fez tudo por nós, realmente existia uma dívida sobre nós, e Ele colocou a nossa conta que estava negativo em saldo positivo, mesmo sem nós termos nada no bolso. Ele pagou a nossa dívida, e isso é difícil de aceitar, irmão. Nós já fomos manipulados, o sistema já nos manipulou para, poxa, se eu merecer, eu terei a recompensa. E aqui Paulo vem falando que essa é a terceira característica de o crente circuncidado no Senhor. Ele tem a plena consciência de que a confiança dele não pode e não está na sua carne. Nós não colocamos a nossa confiança para a salvação em nossos esforços meritórios. Temos acesso à plenitude da vida nos esforços consumados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos acesso à plenitude da vida pelos esforços consumados por Cristo Jesus. E Paulo vai continuar aqui no versículo de 4 a 6, ele vai confrontar, na verdade, esses falsos mestres que se diziam homens letrados da lei, judeus, fariseus ou assênios, o que quer que fosse, e ele dá o que ele não costumava fazer, a não ser em situações muito específicas, porque que realmente o cristão não gloria em si mesmo, ele acaba de falar isso, mas ele vem trazendo as suas credenciais para combate a esses falsos doutrinadores. E a gente vai ver do versículo 4 ao 6, vamos ler juntos? E ele fala assim: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Ele fala isso confrontando os judaizantes infiltrados dentro da igreja de Filipos. E ele começa a dar suas credenciais. Circuncidado ao 8º dia, conforme Deus tinha ordenado a Abraão, circuncidado, o homem deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida, e Paulo seguiu estritamente, os pais de Paulo seguiram estritamente isso com ele. Ao 8º dia, Paulo teve seu prepúcio cortado. Da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. No cativeiro, as tribos foram dispersadas, e era comum os israelitas não saberem de que tribo eram, mas Paulo fala: poxa, eu sei inclusive de que tribo eu vim, eu sou da tribo de Benjamim, aquela que ficou com Davi, junto com Judá, uma das tribos mais importantes de Israel. Dessa tribo eu sou, fui circuncidado ao 8º dia e sou da tribo de Benjamim. E ele vem trazendo as credenciais dele. Hebreus de hebreus, que ele vem falando: meus pais são hebreus, eu nasci em Tarso, mas sou filho de hebreus, neto de hebreus, minha descendência é hebraica, inclusive a minha tribo é Benjamim. E ele vem trazendo que nele não há nada a ser refutado quanto ao judaísmo. Quanto à lei, fui fariseu, que eram os que mais guardavam a letra da lei, os que mais meditavam ali na lei mosaica. Inclusive, quanto ao zelo, perseguidor à igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto ao zelo, não de forma de caráter, não está colocando o caráter dele em jogo, mas ele fala quanto ao zelo, porque ele era zeloso em cumprir a lei, a ponto de ser fanático perseguidor da igreja. Quanto à lei, eu era irrepreensível. E ele joga na cara dos falsos mestres infiltrados na igreja de Filipos, falando: poxa, se vocês acham que vocês podem se vangloriar em alguma das suas obras, olha quem eu sou. Olha, se eu não posso, se eu tivesse com esse pensamento que vocês estão, eu poderia me vangloriar. Talvez vocês nem saibam de que tribo vocês vieram, vocês talvez sejam judeus convertidos, e ele dá todas as suas credenciais, e ele vem no versículo
de 7 ao 9, contrastando a salvação da forma que os judaizantes vinham pregando com o cristianismo. E ele traz aqui para a gente 3 contrastes, comparando a pregação que os judaizantes estavam trazendo dentro da igreja de Filipos e o evangelho que Paulo estava enriquecendo na igreja de Filipos. E ele vai falar assim, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. E ele vai trazer esse contraste de perda e lucro. Paulo contrasta suas credenciais, que para ele talvez outrora era motivo de orgulho, tanto que ele fala, eu fui zeloso. Talvez para ele outrora era motivo de orgulho, motivo realmente de zelo, que ele tinha excelência no conhecimento do judaísmo e excelência naquilo que ele fazia, era referência naquilo que ele fazia. E ele renuncia toda a sua obra, toda a sua conquista, tudo que ele se esforçou desde criança, né, para ter, custou esforço e preço, para receber gratuitamente a justificação de Deus por Cristo Jesus. Ele contrasta essa perda de toda a sua vida, tudo que ele achava que na vida era importante, e nós achamos que temos muitas coisas importantes em nossa vida, que talvez nos impeça de receber de fato a justificação de Cristo, de Deus por Cristo Jesus. Ele diz que tudo isso, para mim é perda, porque eu no caminho de Damasco encontrei algo mais excelente, e esse encontro me fez enxergar que tudo que eu conquistei, que tudo que eu tinha, que tudo que eu era, tudo que eu sou, não era nada, comparado ao que eu vi, comparado ao que me foi revelado. E ele continua, um segundo contraste, no versículo 8, ele vai falar, vamos ler juntos, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade, ou com a sublimidade, em outras traduções, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. E ele eleva o sarrafo aí um pouquinho, no versículo 7, ele vem trazendo perda e lucro, de forma que ele tinha perdido as credenciais que ele tinha exposto antes. Eu perdi isso, mas isso para mim foi perda e eu tive lucro. Mas agora ele leva um pouquinho o sarrafo. Ele fala, não, na verdade eu não perdi só isso. Na verdade, eu perdi todas as coisas. Mas todas as coisas, comparada à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, não significam nada para mim. Irmão, todo o restante de seu ser, do ser de Paulo, de seu ser, era insignificante diante da superioridade do conhecimento de Jesus. Todo o respeito adquirido pelos homens, todo o seu esforço meritório, todo o seu status social, já não importavam mais. O que vão pensar de mim já não importam mais. O que vão falar da minha igreja ou de mim já não importam mais. Os meus seguidores já não importam mais. Irmão, o dinheiro que você ganha já não importa mais. O trabalho que você tem já não importa mais. Tudo que implica em mérito humano não importa mais. Se você comparar diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, tudo isso é por Paulo descrito como merda. Desculpa a palavra, mas ele usa esse termo. Ele usa exatamente esse termo. Todo o teu esforço, tudo que você conquistou,
Tudo que você corre atrás, e não estou falando para não correr atrás, para não trabalhar, para não adquirir, porque isso o Senhor nos acrescenta, mas Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós temos todas as coisas e queremos buscar a justiça de Deus, que é o que Paulo está tratando, aqui, a justiça própria e a justiça adquirida através de Cristo. Nós queremos às vezes buscar a nossa justiça própria e depois o reino de Deus. Mas na verdade, quando nós comparamos tudo que temos, tudo que adquirimos, todo o nosso esforço diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, isso tudo não vale de nada. Isso tudo é refúgio. Não serve, irmão, para nada, sabe? E a gente ainda perde tempo, nos preocupando mais com as coisas desse mundo, com a justiça, do que com a justiça de Deus, com o conhecimento pleno de Jesus Cristo, que é capaz de nos levar para níveis onde nós nunca estivemos. Inclusive, Paulo vai falar isso um pouquinho para frente dessa carta. A gente vai agora para o terceiro contraste. Contraste de obras da lei com a fé em Cristo. Onde Paulo vai falar assim, terminar o versículo 8 para a gente encaixar: pelo qual perdi todas as coisas, eu considero como esterco, para que possa ganhar Cristo Jesus, e ser achado nele, não tendo para mim a justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo declara que a salvação não vem por habilidade de interpretar a lei mosaica, por examinar a lei, e que a lei, que se viesse, a lei seria a que te declararia justo ou injusto, mas a lei não é capaz de te declarar justo ou injusto. E ele contrasta isto, declarando que a justiça vem pela fé em Cristo Jesus, e é a única capaz de produzir salvação. Não há esforço nosso, não há mérito algum em nós, mas é mais fácil, irmão, é mais fácil converter alguém que está afogado no pecado, imerso na lama do amor de Deus. É mais fácil o amor de Deus encontrar essa pessoa ser alcançada pela graça, essa pessoa se quebrantar diante da presença de Deus, do que um religioso arrogante, moralista, que se acha talvez dono da verdade, se colocar em posição de humilhação e submissão a Deus, sabe? É mais fácil o Senhor converter um coração que nunca teve contato com Ele, que Ele escolheu, ir lá e resgatar, do que às vezes um religioso, um moralista, sim, se colocar em posição de submissão e reconhecer: Senhor, eu realmente estou caminhando com esforços próprios, eu realmente me julgo superior aos meus irmãos, eu realmente julgo que eu sei mais. E Paulo, ele vem falando aqui, que se você quiser ser julgado pela lei, a lei é quem vai te acusar ou te salvar, mas de fato não há redenção alguma em lei, não há redenção nenhuma em esforços meritórios, não há redenção alguma em seu pleno conhecimento, que julga ter talvez, em sua religião. E ele vai contrastar que há salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E ele declara que somente Cristo é capaz de produzir salvação, não há esforços nossos, não há mérito algum em nós. E é o que eu mencionei antes: Deus simplesmente
subjugou os nossos pecados em Cristo Jesus na cruz. Deus simplesmente decidiu, por sua bondade, por sua longanimidade, nos fazer família dele. Não há mais preço algum para pagar. Inclusive Paulo vai falar em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação, irmão, é só aceitar, o que também é difícil, mas de fato não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque através de Cristo Jesus nós encontramos nossa redenção, através dos esforços e do mérito que Ele teve, nós encontramos de fato o nosso mérito. Ele é quem nos faz merecedor, Ele é quem nos dá o mérito, Ele é quem nos dá a medalha, Ele é quem correu a corrida. Paulo fala, poxa, eu vou imitar Ele, eu vou correr a corrida, me imite. Ele vai tratar disso na carta também. Imite a mim, imite os outros irmãos que são piedosos, corra a sua carreira, mas quem irá te levar até o final da carreira não é o seu esforço, não é o seu mérito, não é a sua religião, é Cristo Jesus, não é o seu conhecimento, é as características que Cristo Jesus coloca naquele que já foi circuncidado, que nós já lemos aqui. É aquele que consegue ter um coração rendido e quebrantado diante do Senhor, porque isso é gerado pelo próprio Deus, não é esforço nosso. Nós não conseguimos ter um coração rendido e quebrantado, gerar adoração genuína a Deus, se Ele não gerar adoração genuína em nós, nós não conseguimos adorá-lo. Nós não conseguimos gerar nada, meu irmão. Nós não conseguimos gerar nenhuma das características, nós não conseguimos nos gloriar em Cristo Jesus, nós não conseguimos dar a glória a Ele, porque nós queremos toda hora, tudo para nós, o nosso latria, lembra que eu falei de latria? Idolatria vem daí, o nosso ventre é nosso ídolo. Nós queremos às vezes o nosso mérito, se Cristo Jesus não gerar em nós o desejo ardente de render glória a Ele, nós não conseguimos render glória a Ele, somente Ele pode gerar em nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é quem nos conduz por Ele, Ele é a vida, Ele é quem nos traz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o caminho, e Ele é quem nos guia por esse caminho. Só Ele é capaz de gerar em nós o desejo de glorificá-lo, de render glória a Ele. Caso ao contrário, essa latria será idolatria, e o ídolo seremos nós mesmos. Só Ele é capaz de tirar a nossa confiança da nossa carne e colocar a nossa confiança nele, através do conhecimento que Paulo vem falando aqui. Eu tive tudo isso como refúgio, como esterco, porque eu quero conhecer Jesus, porque eu quero conhecer Cristo ressurreto, porque Cristo ressurreto pode tirar a nossa confiança de nós mesmos, pode fazer com que a nossa confiança seja enraizada nele. E eu queria ler com vocês, voltar um pouquinho lá onde o pai do Ramon leu em Filipenses 1, que fala assim, uma oração que Paulo faz no versículo 9, peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. Está aí, irmão, somente o pleno entendimento e conhecimento de Cristo pode o quê? Para que aproveis ou proveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Irmão, a gente quer ser irrepreensível? Poxa, claro que a gente quer. A gente consegue ser irrepreensível? Poxa, claro que não. Mas Paulo deixa aí, irmão, eu vou ter tudo como refúgio, nada do que eu tenho comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus vale de alguma coisa. E ele faz a oração no versículo 1, falando como que isso é alcançado. Eu oro para que seu amor aumente cada vez mais, que o pleno conhecimento
e o entendimento aumente cada vez mais. Só aí vocês provarão as coisas superiores. Só aí vocês serão sinceros e irrepreensíveis. Com o conhecimento de Cristo, com o pleno entendimento que Ele traz a nós, todo aquele que busca. Flavião falou essa semana lá, na casa da avó Rô, te faltar sabedoria, te faltar conhecimento, te faltar entendimento, peça do céu, porque Ele dá. Sem medidas a todo aquele que pede. Só o pleno conhecimento de Cristo nos tornará cristãos sinceros e irrepreensíveis. Será hoje? Talvez não. Talvez seja quando Ele nos glorificar, mas a corrida precisa ser feita. O caminho precisa ser percorrido com sinceridade, com busca. Senhor, aumente o meu amor. A oração de Paulo, aumente o meu amor. Aumente cada vez mais o meu conhecimento e o meu entendimento. Me faça conhecer-te. Me faça entender o que o Senhor tem para mim. Me faça entender as suas revelações. Porque eu preciso ter um amor sincero. Eu preciso ser um crente circuncidado em Ti. Sincero, arrependido e quebrantado. Mas nós às vezes colocamos a nossa confiança na frente do que o Senhor fez por nós. Já estamos caminhando para o final, irmãos. Hoje vocês vão ganhar presente, né? Não, Ramon, não vai ser 1 hora de pregação. Eu espero que o Senhor esteja falando com vocês. Paulo vai contrastar então a lei com as obras da fé, no versículo 9. E no versículo 9 até o 11, ele vai começar com algumas das aspirações de Paulo. Para que eu quero tudo isso? Que eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais para frente. Para que eu oro? Para que eu quero ser um crente sincero? Para que eu quero ser um crente fiel, circuncidado? Que o meu coração seja circuncidado em Deus? E ele vai falar. Ali Paulo mostra de forma clara que todo o processo de desenvolvimento, caminhada cristã, só é possível porque Cristo opera salvação em nós. Ele é quem nos justifica, produz santidade e nos ressuscitará, nos glorificando para a glória dele. E ele vai falar assim, versículo 9, a gente vai ler de novo. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de alguma forma, de algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Se Paulo quer tentar de alguma forma chegar, irmão, para mim está mais difícil, mas vamos lá. E eu vou pegar ali, ser achado nele. Paulo está falando que somente esse processo, somente por Jesus, somente na justiça de Cristo é que você consegue ser achado nele. Somente por ele você é encontrado nele. Isso é justificação. Só Cristo pode te justificar. E ele vem falando, conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos e, se necessário, morrer por ele. Isso é santificação. Somente Jesus é capaz de te justificar, somente Jesus é capaz de gerar em você santificação, inclusive é um dos atributos comunicáveis de Deus. Nós não produzimos santidade por nós mesmos. Isso, se você tiver alguma dúvida, Escola do Cordeiro, ano que vem você vai estudar sobre isso. Nós não produzimos santidade por nós mesmos. Justiça, nós não produzimos justiça própria. Somente Jesus pode gerar justificação. Conhecer a Cristo, participar dos seus sofrimentos, se necessário morrer. Somente Jesus pode nos santificar. Chegar à ressurreição dos mortos. E aqui a parte escatológica desse texto, do capítulo 2 de Filipenses. Somente através de Cristo nós poderemos ser
glorificados, poderemos ter a glorificação dos nossos corpos. Somente Cristo nos justifica, somente Cristo nos santifica e somente através dele nós seremos glorificados, irmãos. Não há outro caminho. O esforço meritório não é capaz de nos santificar, de nos trazer justiça e de nos ressuscitar para o dia da glória de Deus. Somente Cristo nos justifica, nos santifica e nos ressuscitará. Irmãos, confie em Cristo, que não sei o problema, às vezes alguns problemas nos fazem esforçar para conquistar, para romper, e talvez problemas dentro da comunidade mesmo. A soberania de Cristo é quem nos rege em todas as coisas. A graça dele é o suficiente, como Paulo falou. A tua graça é suficiente para tudo. Deus falou para Paulo, na verdade. Para todas as coisas a graça basta. Não é somente para A, para B, é para todas as coisas a graça basta. A justiça de Deus foi nos dada para nos guiar na vida. Não é somente dentro da nossa comunidade. É para o culto da vida, é para a latria, a adoração constante ao Senhor. E eu quero trazer agora os 3 passos, os 3 passos práticos que a gente tem por hábito dentro da comunidade. Primeiro passo prático: cuidado com os falsos ensinamentos. Nem todo fogo, irmão, é fogo santo. Melhor do que buscar, Paulo buscai com zelo todos os dons, inclusive o de profecia. Melhor, irmão, que buscar todos os dons, é buscar o conhecimento de Cristo. Melhor que toda experiência espiritual que a gente possa ter na caminhada, é conhecer Jesus, porque toda experiência que eu tive na caminhada, irmão, eu já caí. A experiência na caminhada não é capaz de te sustentar de pé. Só a experiência não. Mas aquele quem te deu experiência por graça, o conhecimento dele é capaz de te sustentar em toda a sua vida e te levar à redenção, à glorificação, à ressurreição. Segundo passo prático, que é um pouquinho do que eu falei: não há mover ou experiência sobrenatural que você julgue ter tido ou que queira ter, que se compare à superioridade de Cristo Jesus. E a gente pode ler aqui de novo Filipenses 1, 9, 10. O pleno conhecimento e todo entendimento, para que proveis superioridade, a fim de ser sinceros e irrepreensíveis. Coisa mais excelente, coisa superior, é ter o pleno conhecimento e o pleno entendimento de Cristo Jesus. Esse é o segundo passo prático. Primeiro passo prático, vamos recapitular: cuidado com falsos ensinamentos, nem todo fogo é santo. Segundo passo prático: toda experiência comparado ao conhecimento pleno de Cristo Jesus, o conhecimento é superior. Busque o conhecimento de Cristo, busque a revelação de Cristo, e Ele nessa busca te dará experiências. Terceiro passo prático: confie na justiça de Deus e pare de tentar produzir justiça própria. Confie que o que talvez muitos daqui repetiram: Senhor, eu declaro que o Senhor é o único e o suficiente Salvador da minha vida. Que Ele seja realmente o único e suficiente Salvador da sua vida. Que você olhe para Ele tendo a certeza que Ele é suficiente e que Ele é único, e que nenhuma justiça que você possa produzir, que o seu conhecimento possa produzir, que a sua religião possa produzir, vale de alguma coisa sobre a justiça de Cristo, sobre a sua vida. Então, terceiro passo prático: confie na justiça de Deus e pare de tentar produzir justiça própria. Amém, irmãos? Espero que o Senhor tenha
ministrado melhor que eu no coração dos irmãos. Peço perdão para os irmãos, tive pouco tempo para preparar essa palavra, mas preparei com muito zelo, com muito amor, porque eu amo vocês de verdade. E eu espero que nós sejamos juntos. Que sejamos juntos, perdão, me fugiu a palavra. Que sejamos juntos nos transformados de glória em glória, que tenhamos juntos, que venhamos adquirir juntos a sinceridade, o conhecimento de Cristo, que sejamos juntos, que caminhemos juntos, nos tornando irrepreensíveis diante de Deus. Eu oro para que o Senhor aumente em nós, em nome de Jesus, cada vez o nosso amor, a oração que Paulo fez a Filipos. Eu oro para Imagodei, Senhor, em nome de Jesus, aumente o nosso amor, Pai, aumente o nosso amor um pelo outro, aumente o nosso amor por Ti, Jesus. Senhor, dá-nos o pleno conhecimento, dá-nos entendimento das coisas celestiais, Senhor, e tire os nossos olhos de nós mesmos, tire os nossos olhos daquilo que nós achamos que podemos produzir, tira os nossos olhos daquilo que acreditamos que temos ou que somos. Faça-nos conhecer Cristo, porque um vislumbre da glória de Cristo é capaz de transformar todo o nosso entendimento de nós mesmos e nos enxergarmos como: eu não sou nada diante de Ti, tudo que eu adquiri diante do Senhor é perda, tudo que eu tenho diante do Senhor é refúgio, porque eu encontrei algo mais excelente. Algo mais excelente me encontrou, decidiu me encontrar no caminho e me inserir na sua história. Ó Senhor, revela-te a nós, queira o Senhor revelar-te a Imagodei, queira o Senhor aumentar o nosso conhecimento dos céus, aumentar o nosso conhecimento de Cristo. Torna Imagodei, Senhor, crentes irrepreensíveis e sinceros até a vinda de Cristo. Permita-nos, Senhor, provar de coisas superiores que só o Senhor pode nos dar. Permita-nos, Senhor, provar daquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no nosso coração, Senhor. Transformando, Senhor, a nossa mente de glória em glória, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus.